Tenho certeza de que todos nós já vimos criaturas comuns como besouros, vermes ou caramujos. Mas você sabia que alguns desses animais também nasceram em tamanhos extremamente grandes? Sim, há escaravelhos e outros insetos que podem crescer até serem incrivelmente grandes. E hoje, estaremos vendo várias criaturas anormalmente grandes que realmente existem. Antes de começarmos o vídeo, certifique-se de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, não deixe de ficar por aqui para o número 2, porque esta criatura vai assustar você. Besouro Hércules. O besouro Hércules é o nome dado a um dos maiores besouros do mundo. Estas criaturas variam em tamanho, mas na maioria das vezes são encontradas com cerca de 7 centímetros de comprimento, com pouco menos de 5 centímetros de largura. Entretanto, alguns dos besouros machos podem crescer muito mais, fazendo seus parceiros parecerem anões perto deles. Nas condições corretas, os machos podem crescer até cerca de 17 centímetros de comprimento, incluindo seus chifres. Isto faz deles a espécie de besouro mais comprida do mundo. Os machos são os únicos besouros dessa variedade que sabidamente têm chifres. As fêmeas nascem sem chifres, o que torna muito fácil distingui-los um do outro. Estes besouros podem ser encontrados com mais frequência na cor verde-oliva, mas essas cores podem mudar dependendo do local e do clima da estação. Por exemplo, se for uma estação particularmente úmida, os besouros normalmente aparecerão completamente pretos. Se você estiver procurando um besouro enorme para colecionar, ou simplesmente ficar olhando com admiração, você veio ao lugar certo. Esses besouros são super grandes e super assustadores. Felizmente, eles não lhe farão mal se você os agarrar, a menos que você seja pego por seus chifres incrivelmente grandes. Crocodilo de água salgada. Você já se perguntou como seria um dinossauro se ele ainda estivesse por perto hoje? Não procure mais, o crocodilo de água salgada é a coisa mais próxima que ainda existe nos tempos modernos. Estima-se que o crocodilo de água salgada mate apenas 2 pessoas a cada ano, embora isso seja mais do que suficiente para prevenir uma pessoa comum de chegar perto deles. Estes animais estão listados como uma das criaturas mais perigosas da Austrália. Isto é extremamente significativo, pois a Austrália está cheia de animais estranhos que adorariam matá-lo com apenas uma mordida. Estes animais podem pesar até 1.200 quilos e acredita-se que sejam os maiores crocodilos do planeta. Eles também são conhecidos por terem a mordida mais poderosa de qualquer animal atualmente existente. Suas mandíbulas estão cheias de músculos intrincados, que são estimados em mais de 10 vezes a força média de mordida de um grande tubarão branco. Estes animais não são apenas mortais em terra, mas também no mar. Se você estiver nas imediações de um destes animais, não há praticamente como escapar, a menos que você encontre abrigo ou suba em um terreno mais alto. Eles podem mergulhar e atacar mais rápido do que a maioria das pessoas pode até mesmo entender o que está prestes a acontecer. Eles realmente ganharam seu lugar nessa lista, como um dos animais mais perigosos que existem atualmente. Anaconda. Uma anaconda é um tipo de cobra que pertence à família das jiboias e que é considerada uma das cobras mais fortes do mundo, pois pode asfixiar suas presas em questão de segundos. Essas cobras não são brincadeira, e a mais longa anaconda que já foi registrada cientificamente tinha um comprimento total inacreditável de cerca de 9 metros. Os especialistas suspeitam que espécimes deste tamanho podem pesar até 200 quilos, mas não sabemos ao certo se isto é verdade. Entretanto, mesmo no mundo da anaconda gigante, esses tamanhos são excepcionalmente raros e a maioria dessas cobras são muito menores. A maioria das anacondas varia entre 2,6 e 3,7 metros de comprimento, com as fêmeas sendo significativamente maiores que os machos. Com seu corpo robusto e musculoso, a anaconda gigante caça uma grande variedade de animais que se aproximam de seu habitat natural. Elas não apenas atacam para se defenderem, mas também comem suas presas. Essas cobras comerão quase tudo o que se move, e uma vez que um animal se aproxima demais, a anaconda o agarra em questão de segundos.
Em vez de morder sua presa até a morte, a anaconda envolve seu corpo em torno de sua presa, estrangulando-a antes de comê-la. Felizmente, é extremamente raro que uma dessas serpentes ataque um humano. Em alguns casos raros, porém, elas podem confundir as pessoas com presas ou atacar pessoas se elas se sentirem ameaçadas. Embora, em sua maioria, os humanos estejam a salvo de anacondas na floresta tropical, geralmente. Caramujo gigante. O caramujo gigante africano é um caracol notavelmente grande, que é considerado uma espécie invasiva, pois eles tomarão conta e se alimentarão de suas plantas em um instante. Estes caramujos são conhecidos por comerem quase tudo, e suas dietas consistem em mais de 500 tipos de plantas. Embora não sejam necessariamente perigosos para os humanos, eles podem carregar certas doenças, que podem se espalhar para os humanos e causar infecções ou doenças graves. Por exemplo, vários desses caramujos são conhecidos por carregar vermes, que podem levar a meningite em humanos. Esta não é uma doença que deve ser levada na brincadeira, pois pode levar a danos permanentes ao cérebro ou pior. Nos Estados Unidos, esses caramujos são conhecidos por serem uma das pragas mais invasivas do país e são recomendados que sejam erradicados a todo custo. Se você vir um desses caramujos na natureza, é melhor deixá-lo em paz. Embora algumas pessoas possam achar que eles parecem bonitos ou inofensivos, eles podem levar a doenças graves e podem até mesmo espalhar sua infecção através das plantas, se forem encontrados alimentando-se das plantas em seu jardim. Caranguejo dos coqueiros. Para algumas pessoas, os caranguejos são muito parecidos com aranhas. Eles são super assustadores e não são algo com o que você realmente queira se meter. O caranguejo dos coqueiros é conhecido por ser uma espécie muito grande de caranguejo eremita, também conhecido como caranguejo ladrão ou o ladrão de coqueiros. Estes caranguejos podem ser encontrados em ilhas próximas ao Oceano Índico, assim como em partes do Oceano Pacífico. Eles são nativos tanto da Austrália quanto de Madagascar, mas também podem ser encontrados em algumas partes da África. Estes caranguejos eremitas bizarramente grandes podem envergonhar outros caranguejos eremitas em termos de tamanho. Quando você pensa em um caranguejo eremita normal, você provavelmente pensa nos animais de estimação do tamanho de uma palma que as crianças adoram comprar em lojas de animais de estimação. No entanto, esses caranguejos são muito diferentes daqueles pequenos amigos com os quais as crianças adoram brincar. Ao contrário de seus irmãos minúsculos, esses caranguejos têm uma grande variedade de alimentos que eles gostam de comer. Eles comem principalmente frutas carnosas. Eles também se banqueteiam com nozes ou sementes, ou até mesmo com os restos de árvores caídas. Qualquer coisa que encontre no chão é considerada uma fonte de alimento para essas criaturas. Eles podem crescer a tamanhos incríveis, com o comprimento médio do corpo em torno de 40 centímetros. Se você pensou que isso era grande, combine isso com o fato de que eles podem pesar até 4 quilos, com um alcance de mais de 90 centímetros. Como você pode esperar, os machos muitas vezes crescem maiores que as fêmeas. Essas criaturas de 10 pernas não são brincadeira. Minhoca. O nome minhoca é um termo muito vago que pode se relacionar com muitas espécies diferentes de minhocas. Algumas dessas minhocas podem ser bastante pequenas, medindo apenas alguns centímetros. No entanto, outros podem ser muito longos, medindo vários metros de comprimento. Por exemplo, a minhoca composta é uma das minhocas mais populares em todo o mundo. Essas minhocas frequentemente crescem até cerca de 12 centímetros de comprimento. A minhoca orvalho pode crescer muito mais, medindo cerca de 30 centímetros. No entanto, uma enorme espécime de minhoca foi descoberta no Equador em 2009. Esta minhoca media 1,5 metros de comprimento e pesava cerca de 500 gramas. Estranhamente, ela foi descoberta perto de um vulcão. Embora isto possa parecer uma minhoca gigante, na verdade não é o maior espécime já descoberto. Na verdade, uma minhoca significativamente maior foi encontrada em 1967. Ela foi descoberta na África do Sul e acredita-se que seja a maior minhoca já encontrada na história mundial. Esta minhoca media cerca de 6,7 metros de comprimento. É uma minhoca muito grande. Serpente ídolo. A cobra ídolo é uma espécie de cobra menos conhecida. No entanto, você pode não perceber que provavelmente já viu dezenas dessas criaturas em fotos ou filmes antes.
Isso porque elas são mais frequentemente conhecidas por seu apelido, a jiboia. Estas serpentes podem ficar maiores do que você poderia imaginar. Uma das maiores jiboias já encontradas mede cerca de 3,6 metros de comprimento. Entretanto, os pesquisadores encontraram a pele de uma dessas cobras, que media mais de 4,4 metros de comprimento, embora nunca tenham conseguido encontrar a cobra a qual ela pertencia. Mesmo para os amantes de cobras, estes grandes predadores são verdadeiramente aterrorizantes. Isso porque elas comem quase tudo o que encontram na natureza. Alguns deles até comem veados de tamanho normal, ou mesmo outras pequenas jiboias. Elas são mais comumente encontradas em áreas como a Argentina ou a Colômbia. Elas preferem viver em áreas com alta umidade, que estão próximas à água. Se alguma vez você for agarrado por uma dessas cobras, é melhor estar se despedindo, porque acabou tudo para você. Essas cobras não mostram misericórdia e lutarão até o fim para consumir o que quer que seja que elas tenham travado suas mandíbulas. Elas não desistem facilmente e não vão parar por nada para uma refeição. A arpia. A arpia não é apenas a maior ave de rapina do mundo, mas também se acredita que seja uma das aves mais fortes do planeta. Estas aves são mais comumente encontradas em lugares como a América Central ou do Sul. Em sua maioria, elas crescerão em tamanho até 1,1 metro. A envergadura das asas dessas aves é realmente uma visão e tanto, pois elas podem abrir suas asas para mais de 1,2 metros. Os machos pesam na maioria das vezes cerca de 9 quilos, mas as fêmeas podem crescer e ficarem muito maiores, com algumas delas pesando até 14 quilos. Estas aves são tão incrivelmente grandes que não se alimentam dos habitantes do solo como a maioria das outras aves. Em vez disso, elas se alimentam de mamíferos muito grandes, como macacos, preguiças ou gambás. Esses não são pássaros que você gostaria de mexer dentro da natureza. Elas são incrivelmente fortes e podem rasgar sua carne com facilidade. Seu nome vem da criatura da mitologia grega. As arpias eram originalmente conhecidas como demônios voadores que atacavam as mulheres. De acordo com essas lendas, as arpias também caçavam crianças pequenas e as tornavam como refeições. No entanto, esta parte da lenda pode ser realmente verdadeira. Se estas aves são capazes de caçar macacos, quem pode dizer que elas não poderiam caçar crianças também? Tartaruga de couro. As tartarugas de couro são mais frequentemente encontradas em regiões tropicais do mundo. Essas não são suas tartarugas comuns. Elas podem crescer a enormes proporções e suas grossas cascas blindadas fazem delas uma das maiores e mais antigas tartarugas que existem hoje no mundo. Para explicar melhor isso, você deve entender que essas tartarugas podem crescer até cerca de 2,5 metros de comprimento e podem pesar mais de 700 quilos. A maior dessas tartarugas que já foi encontrada na natureza mede cerca de 2,56 metros, com um peso de cerca de 916 quilos. O que é único nessas tartarugas é que elas adoram caçar águas-vivas. Para manter seu peso e continuar a se sustentar e crescer, estima-se que essas tartarugas possam comer até 100 quilos de água-viva por dia. Sim, você ouviu corretamente, 100 quilos por dia. Isso é muita água-viva. Infelizmente, devido aos caçadores e pescadores clandestinos, essas tartarugas estão lentamente se extinguindo e estão atualmente listadas como estando em perigo de extinção. O aumento da poluição dos oceanos do mundo também está causando um grande problema para elas, pois seus habitats estão ficando contaminados, de modo que elas não podem mais viver em seus ambientes naturais. Porco-monstro. Se você está na internet há algum tempo, talvez se lembre de uma notícia de 2007 que se tornou viral. Essa história dizia que um garoto de 11 anos conseguiu matar um porco selvagem que era monstruosamente grande. Segundo o menino, o porco tinha cerca de 480 quilos e media cerca de 2,85 metros. Não demorou muito para que os investigadores descobrissem que essa história era uma mentira e que as imagens tinham sido adulteradas. No entanto, há uma história muito mais recente que, por todos os meios, parece ser verdadeira. Essa história conta de um porco gigante conhecido como Hogzilla, uma mistura de porco com Godzilla, em inglês.
Este gigantesco porco foi morto há alguns anos, com o caçador afirmando que o porco pesava cerca de 250 quilos e media cerca de 2,4 metros. Pode ser um pouco menor que o porco que o jovem garoto alegou ter matado, mas este é absolutamente um dos maiores porcos do mundo. Disse que Hogzilla vivia há muitos anos nas florestas tropicais vizinhas dos caçadores, mas poucas pessoas o tinham visto com seus próprios olhos. O porco agora foi abatido e não atormentará mais os bosques próximos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Nos diga também nos comentários abaixo se você souber de algum outro animal gigante.